pessoal, dando continuidade. Agora nós vamos falar sobre a difusão da escrita, né? Vamos continuar falando sobre a escrita. A história da escrita está relacionada à leitura, que também passou por transformações no decorrer do tempo. Atualmente, podemos ler em suportes impressos, como livros, jornais e revistas, em digitais, como e-books. Antigamente, eu só podia usar o livro, não é? Para fazer leitura, ou o jornal. Hoje em dia, não. O meu livro, hoje em dia, pode estar no meu celular, pode estar no meu tablet, pode estar no meu computador. Tá bom? Durante a maior parte da história da humanidade, os livros e outros escritos eram difíceis de serem reproduzidos. Ainda não existiam máquinas de escrever. Quem é da época da máquina de escrever? Eu sou. Eu ainda tenho a minha guardada. Computadores ou impressoras. E por isso, a reprodução da escrita era feita à mão, copiando-se letra por letra, o que também custava caro. Por esses e outros motivos, poucas pessoas tinham acesso a textos escritos. Por que isso custava caro? Porque antigamente tinha muita gente que não sabia escrever, tinha muita gente que não sabia ler. Antigamente existia uma profissão chamada de escriba. A pessoa que era escriba, quem era o escriba? Era aquele homem ou aquela mulher que sabia escrever. Então antigamente não tinha e-mail, né? Não tinha WhatsApp, não tinha mensagem, não tinha nada disso. Então eu queria escrever uma carta para alguém. Nós nem falávamos carta, falávamos mensagem. Eu queria escrever uma carta, uma mensagem para alguém. Então lá no castelo, lá na casa do imperador, existia ou um homem ou uma mulher que era quem? Escriba. Era escriba. Ela escrevia ou ele escrevia. A pessoa ia falando oralmente e esse profissional ia escrevendo a carta. Nós temos aí exemplos de escriba. Nós temos, atualmente está passando aquela novela Novo Mundo, que fala do imperador. Nós temos lá uma personagem que ela está escrevendo o diário dela. Ela é o quê? Uma escriba. Nós também temos aí de exemplo o filme Central do Brasil. Se passa o quê? Com uma mulher sentada lá na Central do Brasil escrevendo carta para as pessoas que ditavam oralmente. Que profissão é essa? Escriba. Tá bom? Existia antigamente essa profissão. Na Europa, por volta do ano de 1450, o alemão Johannes Gutenberg inventou um mecanismo que mudou a história da leitura e dos registros escritos. Esse invento é chamado de prensa de tipos móveis. Por meio dessa prensa, era possível conduzir os escritos com mais rapidez e, portanto, em maior quantidade. Então, poxa, Tati, era um jornal? Não, era uma folha imprensa. E ali, no reino, eles iam, distribuindo esses jornais, que era simplesmente uma folhinha. Vamos passar o marca-texto aqui, ó. Muito importante, que na Europa história é muito bom, a gente viaja. Com o passar do tempo, mais pessoas puderam ter acesso a livros e outros impressos como jornais. Esse fato aumentou o número de leitores, que contribuiu para melhorar a difusão da informação e do conhecimento humano. Na página seguinte, conheça como as prensas de tipos móveis funcionavam. Tá vendo aqui, ó? Que a gente tem aqui um escritor, no caso um escriba, tá bom? Vamos para a página 15, ó.
Vamos seguir os números. Aqui embaixo está o número 1. As letras chamadas de tipos eram feitas de metal em alto relevo por meio de moldes. Depois, cada página de um livro era montada. Com uma trouxinha feita de pano, era aplicado a tinta. A prensa era movimentada manualmente. Se a impressão ficasse boa, outras cópias da mesma página eram feitas. A Bíblia foi o primeiro livro impresso. Então não se esqueça, quando perguntarem a vocês qual foi o primeiro livro impresso, foi quem? A Bíblia. Tá bom? Passa até um marca-texto aqui, ó, porque isso é muito importante. A Bíblia foi o primeiro livro impresso. Depois dessa obra, muitos outros foram impressos no mundo, o que tornou a leitura e o registro de informações mais acessíveis às pessoas. Então, vocês viram como é bacana estudar história? Quer dizer, lá no tema fontes históricas, nós estamos descobrindo várias coisas com um pequeno tema. Viu aí, pessoal? Continuando. Página 16. Na página 16 eu tenho o quê? Atividade para fazer. Novamente, eu vou fazer essa atividade com o quê? Com calma, tá bom? E em seguida, vamos para a página 17. A história que a arte conta. A arte também conta história. Não é só os livros. Através do quê? De quadros, cerâmicas, eu também vou descobrir a história. Há milhares de anos, a arte é um meio de a humanidade expressar experiências, conhecimentos, pensamentos e sentimentos. Música e canto, fotografia, teatro, cinema e escultura são alguns exemplos de expressões artísticas que podem fornecer informações sobre como as pessoas viviam e o que pensavam em diferentes momentos da história. Então, vamos passar o marca-texto, que é muito importante. Então, às vezes, ó, não tem os filmes que falam das histórias antigas, as novelas, os livros, as peças teatrais, isso tudo fala. Dessa forma, as produções artísticas podem se tornar fontes históricas para se investigar o passado. No entanto, é importante saber que essas produções mostram a interpretação ou a visão do autor a respeito da realidade que viveu. Tá bom, pessoal? Então, aqui nós temos mais um exemplo de fonte histórica, que é a arte. Aí, ó, eu vou lá para a página 18. Com calma, vou fazer a minha atividade. E na página 19, eu faço parte da história. Também é uma atividade. Tá bom? Então, pessoal, ó, hoje nós falamos sobre o que é história. Falamos sobre o nosso tema principal, que são as fontes históricas. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? E até a nossa próxima aula, que será na quarta-feira. Tá bom, pessoal? Um super beijo e até quarta-feira.